Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como se sente quando pensa em sua vida cristã? Dê de comer a sua mente. Alimente sua mente com conteúdo e significado certo. A palavra de Deus. Aqui e agora, eu vou compartilhar a palavra de Deus com você. Se sente confortável para ouvir? A batalha pela fé evangélica, terceira parte de 4. Você vai aprender a teologia na carta de Judas e vai gostar do resultado. Vou destacar nesse momento como a insubmissão se apresenta. A insubmissão afrontosa dos falsos mestres. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Judas 1, versículo 8. Os falsos mestres, além de contaminarem a carne, ou seja, viverem de forma imoral, eram insubmissos às autoridades. Os falsos mestres são sonhadores alucinados. Os falsos mestres vivem no mundo irreal e ilusório. Os falsos mestres creem na mentira de Satanás. Os falsos mestres tornam-se como animais que vivem guiados pelo instinto. Os falsos mestres entregam-se à luxúria e falam para demonstrar sua rebelião contra Deus. Está na hora de você saber desta verdade. A palavra grega blasfemo, difamam, em Judas, versículo 8 e 10, tem o mesmo sentido de blasfêmia. A blasfêmia vai muito além de tomar o nome de Deus em vão, apesar de ser essa a sua essência. Uma pessoa blasfema de Deus quando toma sua palavra levianamente e até zomba dela, ou quando desafia a Deus deliberadamente ao julgar sua palavra. Toda autoridade, seja do lar, da igreja ou do Estado, procede de Deus. Os que exercem autoridade devem, antes de tudo, estar sujeitos à autoridade. Mas os falsos mestres
rejeitam a doutrina de Deus e se estabelecem como autoridade de si mesmos. A Bíblia diz: não difamam a ninguém, não sejam questionadores, mas que sejam sossegados, mostrando toda a mansidão para com todos. Tito, capítulo 3, versículo 2. A Bíblia viva, a palavra de Deus é o guia da igreja, do cristão. Fique de olho na Bíblia. Agora, preste bastante atenção nessas próximas palavras. Uma insubmissão. Fique atento. Dos homens ímpios. Vou usar 3 verbos: contaminar, rejeitar e maldizer. O pecado de contaminação está ligado aos atos homossexuais mencionados no versículo 7 de Judas. O pecado de rejeição é semelhante ao da rebelião dos anjos, no versículo 6 de Judas. E o pecado de difamação é equivalente à incredulidade dos israelitas no deserto, versículo 5 de Judas. Você sabia? Uma insubmissão indesculpável dos falsos mestres. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Judas 1,9. Judas aqui baseia-se em informações procedentes do livro apócrifo do Testamento de Moisés ou na obra relacionada conhecida como Assunção de Moisés. Na profecia de Daniel, o nome Miguel pertence ao anjo que é um dos primeiros príncipes, Daniel 10:13, e o grande príncipe, o defensor do povo de Israel, Daniel 12:1. Ele, Miguel, combate e vence os demônios enviados por Satanás para influenciar os governantes da Pérsia e da Grécia, Daniel capítulo 10, versículo 13 e 20. O termo príncipe equivale à palavra arcanjo. Se o próprio arcanjo não proferiu juízo infamatório contra o diabo, entregando essa causa a Deus, como esses insubordinados tinham a audácia e a prepotência de se insurgir contra a autoridade de Deus e de seus apóstolos. Se um arcanjo usa de cautela ao lidar com o diabo, você precisa ser muito mais cuidadoso. Satanás é um inimigo perigoso e você deve ser sóbrio e vigilante ao resistir a ele. A ideia essencial de Judas aqui é que, se o maior de todos os anjos bons se recusou a falar mal do maior de todos os anjos maus, mesmo em uma circunstância como essa, você deve ser muito mais cauteloso acerca do juízo com relação a outras pessoas.
quero chamar a sua atenção para esta verdade. Uma insubmissão desenfreada dos falsos profetas. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Judas, capítulo 1, versículo 10. Os falsos mestres difamam o que não entendem e se corrompem naquilo que conhecem. Tornam-se como bestas feras, governados por instintos e não pelo entendimento, sua vida, sua responsabilidade. Ouça agora, a condenação dos rebeldes é inevitável. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Judas 1:11. Caim se rebelou contra a autoridade de Deus na questão da salvação. Balaão na questão da separação e Coré na questão do serviço. Como está a sua obediência em todos os sentidos e níveis que se pode pensar ou imaginar agora? Judas aborda esses 3 pontos: Caim, Balaão, Coré. Primeiro, o caminho de Caim. Caim rebelou-se contra o caminho de Deus para a salvação. Caim rejeitou o caminho da salvação pela graça. Caim queria agradar a Deus sem fé. O caminho de Caim é o caminho do orgulho e da justiça própria. Caim aprendeu com seus pais sobre a necessidade de adorar a Deus. Ele e Abel, seu irmão, receberam as mesmas instruções. Foram criados debaixo dos mesmos princípios e valores. Ouviram as mesmas histórias e aprenderam as mesmas coisas sobre o culto que agrada a Deus. Mas a mente e o coração de Caim não era reto diante de Deus. Ele, Caim, não se sujeitou aos princípios de Deus. Não se colocou debaixo da autoridade da palavra de Deus. Caim quis fazer as coisas de Deus do seu jeito. Quis mostrar sua própria justiça em vez de aceitar a justiça que vem de Deus. Fica atento, vou considerar o caminho de Caim. Caim tentou prestar um culto a Deus sem observar os princípios de Deus sobre o culto. Desde os primórdios da história humana, Deus ensinou o princípio de que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, Deus os cobriu com peles de animais. Fez o Senhor, Deus, vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Para cobrir a nudez de Adão e Eva, um animal foi sacrificado e o sangue foi derramado. Toda pessoa que se chegava a Deus para adorar precisava aproximar-se por meio do sangue.
Não que o sangue de ovelhas e bodes pudesse purificar o coração do homem, mas o sangue desses animais aponta para o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, na cruz. Todos os israelitas, todos os sacrifícios dos israelitas e holocaustos apontavam para o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, que tira o pecado do mundo. Quando Caim levou a Deus o sacrifício incrumento, estava desprezando o caminho de Deus, a palavra de Deus, as normas de culto divino. Queria abrir para Deus um caminho pelos seus próprios esforços, o caminho das obras, dos seus próprios feitos. O caminho de Caim é o caminho do humanismo idolátrico, das obras de justiça divorciadas da graça, da autopromoção. Esse era também o caminho dos falsos mestres. Caim tentou prestar um culto a Deus sem examinar o próprio coração e mente. O apóstolo São João afirma que Caim era do maligno, 1 João 3,12. Ele, Caim, queria cultuar a Deus sem pertencer a Deus. Caim queria enganar a Deus com a sua oferta, enquanto ele mesmo pertencia ao maligno. Caim pensou que pudesse separar o culto da vida. Pensou que Deus estivesse buscando adoração e não adoradores. Deus não se agrada de rituais divorciados da vida. Culto sem vida é abominação aos olhos de Deus. Os falsos mestres, de igual forma, levavam uma vida repreensível. Caim tentou prestar um culto a Deus com o coração cheio de ódio e inveja do seu irmão Abel. O apóstolo São João ainda nos diz que Caim era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. 1 João 3,12. De nada adianta levar a oferta a Deus se sua mente é um poço de inveja e ódio. A sua relação com Deus não pode estar certa se a sua relação com os irmãos está quebrada. Antes de levar a sua oferta no altar, você precisa se reconciliar com o seu irmão. Deus não aceita a oferta se a sua mente não estiver reta diante dele e se houver mágoas em sua mente. Antes de Deus aceitar a sua oferta, precisa aceitar a sua vida. Você não pode separar o culto da vida. As suas músicas serão apenas um barulho aos ouvidos de Deus se a sua vida não estiver em sintonia com a vontade de Deus. Deus rejeitará as ofertas de sua mão se você não honrar com a sua vida e com a sua atitude. As obras de Caim eram más porque a sua mente era má. Ele, Caim, era do maligno. Caim não conhecia Deus, nem cultuava Deus, mas cultuava a si mesmo. Ele, Caim, afrontava Deus, oferecendo uma oferta errada, de forma errada, com a motivação errada. Caim queria enganar a Deus, ganhar o status de adorador, quando não passava de um filho do diabo. O apóstolo São João nos informa ainda que a raiz do problema de Caim era a inveja.
Em vez de imitar o seu irmão Abel, ele, Caim, se desgostou em ver Deus aceitando a oferta do irmão. Em vez de aprender com o irmão Abel, ele, Caim, quis eliminar o irmão. A inveja de Caim levou a tapar os olhos e os ouvidos para o aprendizado. Ele, Caim, se endureceu no seu caminho de rebeldia. Não apenas sentiu inveja, mas consumou o seu pecado, levando o irmão Abel à morte. Ele, Caim, não apenas odiou o irmão, mas o fez de forma sórdida. Caim odiou-o não pelo mal que praticara, mas pelo bem, não por seus erros, mas por suas virtudes. A luz de Abel cegou Caim, as virtudes de Abel embruteceram Caim. A vida de Abel gestou a morte do coração e mente de Caim. O culto de Caim, longe de aproximá-lo de Deus, afastou ainda mais. O seu culto não passava de um arremedo, de uma máscara grotesca para esconder o seu coração invejoso, vaidoso e cheio de justiça própria. Assim eram os falsos mestres, homens cheios de inveja e pecado. Caim rejeitou a exortação de Deus. Caim não apenas estava errado, mas não queria se corrigir. Assim diz as Escrituras. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4, 3-7, a Bíblia diz. Caim não foi rejeitado por Deus ao trazer a oferta errada, com a vida errada e com a motivação errada. Deus o exortou. Deus lhe deu a oportunidade de mudar de vida. Caim teve a oportunidade de se corrigir, mas ele não quis. Era muito orgulhoso para admitir os próprios erros. A máscara da justiça própria estava muito bem afivelada e engessada para ser arrancada da vida de Caim. Ele, Caim, preferiu o caminho da rebeldia e da desobediência, longe de se arrepender e tomar um novo rumo, nova vida. Caim deu mais um passo em direção ao pecado. Em vez de virar as costas para o pecado, virou as costas para Deus. Esse era o caminho dos falsos mestres. Fique atento na epístola de Judas. Em segundo lugar, o erro de Balaão. O erro de Balaão foi a ganância de comercializar o dom de Deus e o próprio ministério com o propósito de ganhar dinheiro. É reprovável usar o espiritual
para obter lucro material. Os falsos mestres trabalham na igreja para ganhar dinheiro. Balaão induziu o povo de Deus a pecar por causa do amor ao lucro iníquo. A palavra de Deus, a Bíblia, deixa claro que Balaão procurou corromper os israelitas ao tentá-los à imoralidade sexual e à adoração de ídolos. Quando Cristo Jesus envia a carta à igreja de Pérgamo, diz: tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Apocalipse 2,14. Balaão não amava a Deus nem ao seu povo, mas ao dinheiro, e por ter amado ao dinheiro, ele vendeu Israel ao rei de Moabe. Por isso, o apóstolo São Pedro revela que Balaão amou o prêmio da injustiça. Assim como Balaão procurou destruir Israel, os ímpios desejam fazer calar o povo de Deus. Hoje, muitos obreiros inescrupulosos mudam a mensagem para atrair os incautos. A motivação desses falsos obreiros é o lucro. Eles, os falsos obreiros, exploram o povo e lhe arrancam o último centavo. Não se importam se as pessoas vivem na miséria, desde que eles mesmos estejam vivendo na riqueza. Fique atento. Em terceiro lugar, a revolta de Coré. Coré se rebelou contra a autoridade de Moisés e, consequentemente, contra a autoridade de Deus concedida a Moisés. Deus o julgou. A história de Coré é relatada em Números 16. Coré e seus seguidores não estavam satisfeitos com a liderança de Moisés e cometeram o erro de rejeitar sua liderança. Com isso, rebelaram-se contra o próprio Deus. O erro de negar que Moisés era o escolhido de Deus e tentar usurpar sua autoridade foi punido por Deus. O argumento de Coré e Abirão e mais 250 homens tinham um tom espiritual. Disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Coré questionou a origem da autoridade de Moisés. Estava dizendo que Moisés promovia a si mesmo, se exaltando sobre os demais membros da congregação. Moisés, porém, respondeu aos rebeldes que tanto Coré como todo o seu grupo estavam contra o Senhor. O resultado dessa rebelião é registrado com cores fortes. E aconteceu que, acabando ele, Moisés, de falar, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré, todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Os falsos mestres se rebelaram contra a autoridade dos apóstolos e se insurgiram contra eles, infiltraram no meio do rebanho de Deus para causar confusão e disseminar suas heresias. Se concentre nesse ponto específico.
Cuidado com a rebelião à autoridade. Você está pisando em uma areia movediça. Está na hora de você te converter. Ouça, em primeiro lugar, eles, os falsos mestres, rejeitaram a autoridade divina. Em segundo lugar, eles recorreram a uma deliberada hipocrisia. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. Judas 1,12. Ondas bravias do mar, que espuma suas próprias sujidades, estrelas errantes, para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Judas 1,13. Ora, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Judas 1,16. Próberos, em petito, eicheiteos zal. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você não vai escapar do Deus inescapável. Judas apresenta 6 figuras para descrever a hipocrisia dos falsos mestres. Rochas submersas nas festas de fraternidade. Os falsos mestres se infiltraram no meio da Igreja de Cristo para provocar acidentes e naufrágios espirituais. Alguns se tornam membros da Igreja, receberam o batismo e chegam a participar da comunhão com o Senhor. Parecem verdadeiros irmãos, desfrutam da comunhão dos remidos e os têm por companhia. Porém, esses lobos disfarçados de ovelhas são como icebergs que provocam terríveis acidentes. Um exemplo vívido deste perigo é o acidente do Titanic, totem de ousadia humana, orgulho de engenharia náutica, colosso de 269 metros de comprimento e 46 mil toneladas. Esse navio parecia inexpugnável. Porém, ao colidir com um iceberg nas últimas horas do dia 14 de abril de 1912, o navio afundou e ceifou a vida de mais de 1.500 pessoas nas águas geladas do Atlântico Norte. Assim são os falsos mestres, quem embarca em suas doutrinas, aparentemente seguras, faz uma viagem rumo ao desastre. Pastores que se apacentam. Judas, em vez de cuidar, os falsos mestres usam e abusam do povo. Eles são exploradores do rebanho, não pastores do rebanho. Estão atrás dos bens dos fiéis e não de seus bem-estar espiritual. O vetor que dirige seus interesses não é o ensino da verdade, mas o lucro financeiro. Não hesitam em substituir a verdade pela mentira, desde que alcancem benefícios financeiros. Mercadejam a palavra de Deus, a Bíblia,
em vez de pregar com fidelidade a Bíblia. Fazem da igreja uma empresa, do púlpito um balcão, do evangelho um produto e dos crentes consumidores. A ganância insaciável é o oxigênio que os mantém ativos nesse ministério de morte thanatos. As próximas figuras usadas por Judas descrevem os falsos mestres com 4 metáforas tiradas da natureza, do ar, da terra, do mar e do céu. Ele fala em nuvens sem água, que simbolizam o engano, árvores infrutíferas mortas, que simbolizam a inutilidade, ondas espumantes, que mostram o desgoverno, e estrelas errantes, que retratam a desobediência. Nuvens sem água. Nuvens que prometem chuva, mas desapontam. Os apóstatas parecem trazer ajuda espiritual para as pessoas, mas fracassam. Prometem liberdade, mas são escravos. Eles, os falsos mestres, não têm a doutrina, por isso são nuvens sem água. Fique de olho nesses detalhes. Uma nuvem sem água é uma grande decepção. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Provérbios 25:14. Os agricultores que semeiam os campos precisam das chuvas para que a semente brote e produza frutos. Quando as nuvens se formam no horizonte, os agricultores se enchem de esperança. Eles dependem dessas chuvas para que o seu trabalho não seja desperdiçado e suas esperanças não sejam frustradas. Porém, quando as nuvens se dissipam com o vento e se dissipam deixando para trás a terra seca, os agricultores sofrem duro golpe e amargas perdas. Assim são as falsas doutrinas. Elas se mostram inicialmente empolgantes. São nuvens de promessa e nuvens de esperança. Mas essas nuvens se revelam uma mentira. Essas nuvens não têm água nem trazem vida. Essas nuvens produzem uma falsa esperança. Como as nuvens no céu, os falsos mestres podem ser proeminentes e até atraentes, mas se não são capazes de trazer chuvas, são inúteis. Árvores frondosas, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Judas 1,12. São árvores sem fruto e sem raiz. Para ter vida, uma árvore precisa ter raiz e para ser útil precisa dar fruto. Uma árvore sem raiz nem fruto não é uma árvore, mas apenas um arremedo, uma propaganda enganosa, uma mentira. Fique de olho no contraste com os justos. Os justos são comparados a uma árvore frutífera junto à fonte, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Salmo 1,3. Os justos são como árvores plantadas junto à fonte, que produzem fruto e têm verdor até nos dias mais cauticantes. O fruto do justo é árvore de vida. Provérbios 11:30. O fruto na vida do justo é a marca do verdadeiro discipulado. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João capítulo 15, versículo 8.
ondas bravias do mar. Judas 1,13. As ondas revoltas do mar trazem sujeira e perigo, mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar-se, cujas águas lançam de si lama e lodo. Isaías 57:20. Estrelas errantes. Judas 1,13. Judas não se refere a estrelas fictas, planetas ou cometas, pois estes têm posição e órbita definidos. Se concentre nessas próximas palavras. Devemos ficar com as palavras exatas do texto e não as interpretar como meteoros ou estrelas cadentes ou que desaparecem na escuridão da noite. Estrelas errantes se referem a anjos que caíram do céu como estrelas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Apocalipse 12:4. Estrelas errantes são seres pervertidos, malignos, que induzem as pessoas ao erro. Os falsos mestres são aqui comparados a demônios que seduzem as pessoas, apartando-as da verdade da Bíblia. Estrelas errantes só podem conduzir as pessoas ao abismo em que elas mesmas são lançadas. Deus reservou cadeia de trevas aos anjos rebeldes. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonando o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Judas 1,6. É preciso cuidado para não seguir estrelas errantes, pois elas conduzirão você a trevas eternas. Preste bastante atenção nessas próximas palavras. Judas o descreve como apóstatas, em cuja companhia nenhum cristão pode traçar um curso reto. Seu curso de vida errante leva à condenação eterna. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Judas 1,16. Você não vai escapar do juízo do Deus inescapável. O versículo 16 de Judas fala que os falsos mestres são murmuradores. Palavra grega, gongistes, e aduladores, talmazo. Os falsos mestres murmuram contra Deus. Não há nenhuma palavra de gratidão e louvor em seus lábios. O coração dos falsos mestres e a mente vive cheio de paixões imundas. Epitimia, suas bocas, estão repletas de murmuração. Porém, quando se tratar de auferir alguma vantagem financeira, eles bajulam as pessoas com palavras lisonjeiras ou aduladoras. São bajuladores, pois enaltecem até mesmo aqueles que precisam ser repreendidos. Gostou do resultado? Como se sente agora? Se sente pronto, confortável e preparado para seguir a Bíblia como a sua regra de fé e prática? Se sente pronto a abandonar falsas doutrinas,
falsos mestres, se sente pronto a abandonar maus hábitos e vícios e a vida de pecado, se sente pronto a viver em santidade na presença de Deus, se sente pronto aqui agora para entregar sua alma, a sua vida para Cristo Jesus. Só Jesus Cristo salva, Ele é a única esperança de salvação de sua alma. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Quer vir agora para Cristo? Venha, 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 enquanto você respira, pois amanhã pode ser o dia de sua morte. Entregue agora sua alma para Cristo, enquanto há esperança para sua alma.